Hello everybody, welcome to our English class. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês aí dessa semana. I hope everything's okay with you and your family. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família. I hope all the best to you. Eu espero só coisas boas a vocês, tá bom? Guys, let's study. Vamos estudar? Let's go to page... Nós fizemos a Unit 9, ok? Pedi para ver o texto da page 84, tá? E os exercícios da 83 também, tá? Então, nós finalizamos aí a Unit 9. Aí nós vamos começar a Unit 10. Na Unit 10, unidade 10, warm-up. Aquecendo as ideias. Aquecer. Warm up. Introdução. Essa introdução diz o seguinte: Healthy habits, hábitos alimentares, and weight control. E controlando o peso. Controlar o peso, tá? É sobre isso que a unidade 10 vai falar. Vai falar sobre o controle da nossa massa corporal, uma dieta balanceada, e aí nós vamos aprender esses termos, essas técnicas em inglês, tá bom? É o tempo verbal que a gente vai usar, certo? E vamos aprender sobre comida, sobre verbos, sempre daquele jeito lá, ok? A diet, aí começa a introdução, diz assim, ó: A diet high in fruits and vegetables is associated with lower risks for numerous chronic diseases, including cancer and cardiovascular disease. To lose weight, a person must eat fewer calories than what he or she expends. Então aí disse, né, no primeiro parágrafo, uma dieta alta em frutas e vegetais está associada com a diminuição de riscos de doenças, de numerosas doenças crônicas, incluindo câncer e doenças cardiovasculares. Aí continuou o segundo, né, que eu já li. Para perder peso, uma pessoa deve comer menos calorias do que ele ou ela gasta, tá? Então, assim, é uma conta matemática, não adianta, não tem regra... não tem regra mágica para perder peso. Para perder peso, você tem que o quê? Comer menos e gastar mais. Acabou. É básico. Fecha a boca que você emagrece. Beba bastante água, né? Coma nos horários corretos, né? É o que o livro vai falar aqui, tá? Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso são os estudiosos a respeito disso. People may not limit what they consume based on calories alone. Então as pessoas podem não limitar o que elas consumem baseados em apenas calorias, tá? Foods with low energy density provide a great volume of food, which may help people feel full at a meal while consuming fewer calories. Então, na verdade, o que está falando é o seguinte: você tem que comer de acordo com, tipo assim, você pode comer bastante salada, por exemplo. Você vai comer muita salada, mas assim, a salada não tem muita caloria, não tem muito carboidrato, na verdade, né? Então, é algo que você vai comer e não vai engordar, certo? Então, tem alguns alimentos que vai fazer isso, tá bom? Diz assim, ó: Water and fiber increase the volume of foods and reduce energy density. Então, a água e a fibra aumentam o volume de comida, né? Que você sente que está cheio, mas reduz a densidade de energia. Então, assim, você vai comer, mas você não vai criar gordura, certo? Dependendo das comidas que você ingerir. Bom,
Aí o texto tem mais alguns parágrafos, tá? Vocês podem ler. E aí, o que eu vou passar para vocês aí? Olha só. Vegetables, vamos estudar sobre os vegetables, tá? Nós temos aí alguns: onion, corn, cucumber, potatoes, black beans, broccoli, que mais? Lettuce, tá? Não é lettuce, não, é lettuce, tá? Sweet potato, batata doce, sweet potato, tá? Esse lettuce é alface, lettuce. E aí temos os outros aí, vocês vão pesquisar, tá bom? Ok. Na page 89, na página 89, nós temos um texto. O texto se chama Biology Class. Então, aula de quê? Biologia. Biology Class. Na Biology Class, na aula de biologia, nós temos o teacher aí, ó. Olha só que legal. Saudade, né, da escola, né, gente? Olha aí. O teacher tá aí, né, dando a aulinha dele pros seus alunos aí, presencial. Mas com fé em Deus nós já voltaremos também, né? Ok. Então, o texto diz o seguinte. Eu vou ler um trecho do texto, faço algumas... Vocês podem fazer algumas anotações, tá? Depois, se precisar, vocês façam algumas pesquisas de palavras novas, vocabulário, pronúncia, tá bom? Começa o texto aí. The teacher is explaining the benefits of healthy eating habits. Developing healthy eating habits is simple and easy. You are going to look and feel better if you make a habit of eating well. You are going to have more energy and think more clearly. Your immune system is going to be stronger, so you are not going to get sick as often. Healthy eating habits are your ticket to a healthy body and mind. Palavras simples, fáceis, não vejo nenhuma palavra aqui que eu precise traduzir para vocês, tá bom? São palavras que vocês praticamente já viram, já conhecem, tá bom? E assim, se tiver alguma palavra nova, também é importante a pesquisa, né? A pesquisa, a anotação dessas palavras, essas palavrinhas aí. Go to page 90, página 90. Então vocês vão terminar de ler o texto, certo? E vão escrever o que vocês entenderam desse texto, sobre o que esse texto está falando, ok? Unit 10, unidade 10, questions, questões. According to the text, de acordo com o texto, letra A. Is it difficult to develop healthy eating habits? É difícil desenvolver os hábitos saudáveis, hábitos alimentares saudáveis? B. Então vocês vão ler o texto e vão responder isso em inglês, ok? Não é para responder em português, não. É para responder essa perguntinha aí em inglês, tá? Pode ver o trecho do texto e escrever com as próprias palavras em inglês, de vocês na língua inglesa, ou tirar um trecho do texto que responda isso. B. How are you going to feel? Como você se sente, né? No caso, de acordo com o texto, certo? Como que a pessoa se sente, aquela pessoa que faz esse tipo de dieta, tá? C. What are you going to have? Quais são os benefícios? O que a pessoa vai ter se ela, de acordo com o texto, tá? Se ela seguir o que deve ser feito. D. What is it going to happen to your immune system? Então, o que vai acontecer com o seu sistema imunológico, certo? Então, se você se alimentar bem, se você se hidratar bem, se você dormir bem, o que acontece com o seu sistema imunológico, tá? No seu immune system, em inglês, né? Immune system. E what are healthy eating habits? Quais são os hábitos
alimentares saudáveis, ok? Hábito alimentar todo mundo tem. Isso é importante a gente frisar. Hábito alimentar todo mundo tem, mas quais são os hábitos alimentares saudáveis? Ok? É isso que vocês vão pensar aí. Verbs. Repete comigo os verbos. Avoid, going to, explain, feel, help, prevent. Então, esses são aí os nossos verbos, ok? Aí o vocabulário é o mesmo vocabulário da outra atividade, tá bom? Nessa unidade, na unidade 10, nós vamos aprender o uso do going to, tá? O going to, ele é um verbo que tipo assim, é algo que tá ali no presente, mas que vai acontecer, tá? Então, por exemplo, ele é parecido com o will. Will é futuro, tá? E o going to, apesar de a gente usar o verbo to be, ele também se refere ao futuro. Por exemplo, I'm going to play soccer. Eu vou jogar futebol. Estou indo jogar futebol, tá? É uma coisa que está fazendo ali, mas é uma coisa que vai acontecer também. No inglês é isso, tá? Mas o inglês, ele tem mais conotação para a parte do futuro. Por quê? Quando a gente pega o will e coloca junto de going to, eles têm uma certa semelhança e ao mesmo tempo diferença. Will, quando eu digo I will, for example, tomorrow I will go to school, tá? Aí, se você fala a mesma frase assim, tomorrow I'm going to school, certo? O will, ele se refere a uma ação do futuro, mas é uma ação que pode não acontecer. Tipo assim, não é algo planejado. O going to já é algo planejado. Já é algo certo. Por exemplo, marry é o verbo casar. Marry. I will marry next year. Eu casarei ano que vem. Eu tenho data para casar? Não. Isso quer dizer que eu pretendo me casar no ano que vem. Agora, se eu digo assim, I'm going to get married next year. Isso quer dizer o quê? Eu não falei a data para vocês, não coloquei data, não coloquei nada, mas se eu usei o I'm going to, quer dizer o quê? Que eu já tenho esses planos concretizados. Que eu já tenho, por exemplo, uma data, que eu já tenho, por exemplo, um local quer dizer que eu já tenho, que eu estou, tipo assim, já estou planejando, já estou me planejando para fazer algo no ano que vem, certo? Então, o que acontece? Tanto going to quanto will são verbos do future, do futuro, certo? Só que o will é uma coisa do futuro, mas é uma coisa incerta. Mas é futuro. Já o going to é uma coisa do futuro, mas uma coisa que já está o quê? Planejada. Tá bom? Então essas são as semelhanças de will e going to. Ok? O going to, a estrutura dele é o verbo to be. Então, I am, you are, he is, she is, it is, junto com going to. Tá? Aí nós temos os